Tenha fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional Manhã com Palavra, mas é muito bom ter a sua companhia aqui nesse devocional. Nós temos na nossa Bíblia um livro que traz o nome de Hebreus. Hebreus tem um capítulo de número 11, Hebreus 11. O primeiro versículo é a nossa meditação nessa manhã de bênçãos, nessa manhã de vitória. Mas eu quero te convidar a orar a oração do Pai Nosso. Vamos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós agradecemos ao Senhor nessa manhã, por esse privilégio que temos de estar juntos mais uma vez. E a minha oração ao Senhor é que o seu dia seja um dia de vitórias, um dia abençoado, um dia de resposta, um dia de alegria na presença de Deus. Livro aos Hebreus. Hebreus, ele foi escrito, o seu autor. É interessante que nós encontramos aqui pelo fato do nome do autor não ser mencionado. Então, ele é um autor desconhecido. Mas tem aqui, pelo fato do nome do autor não ser mencionado no texto bíblico, Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e outros têm sido sugeridos. Qualquer que seja o autor, refere-se a Timóteo como um irmão. E isso é maravilhoso. Mas qual é o seu destinatário? Aos cristãos hebreus, talvez cristãos da segunda geração, que podem ter pensado em retornar ao judaísmo, talvez por uma imaturidade originada de uma falta de entendimento das verdades bíblicas, e a todos os crentes em Cristo. Então, ela é destinada a nós. Provavelmente, ela foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém, em 70 depois de Cristo. E aí nós vamos meditar hoje um pouquinho esse versículo primeiro desse capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vou repetir. A fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Por isso que a palavra que o Senhor traz ao nosso coração essa manhã é: tenha fé. Independente do que está acontecendo, independente da sua situação financeira, independente da sua situação de saúde, independente das tribulações, independente das lutas, tenha fé. Mantenha a sua fé firme naquele que pode resolver. Não coloque a sua fé, a sua confiança em pessoas e em coisas, porque elas falham. Mas o nosso Deus, ele não falha. E aí, nós vemos aqui que o escritor, ele se expressa assim: ora, a fé é o firme fundamento. Quando se vai fazer uma construção, a primeira coisa que se faz é o alicerce. E nós temos um alicerce na nossa vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A nossa fortaleza, o nosso exemplo.
E aí diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento. Se está firme, ela não balança, ela não vai cair. Olha só, essa semana eu vi quando eu saía para a igreja pela manhã, no domingo pela manhã, uma árvore frondosa, no meio da rua, no meio do asfalto. E eu tomei um susto, porque aquela árvore, muitas vezes eu passei por baixo dela, caminhando, próximo ao lugar onde eu moro. E deu uma ventania tão forte que a gente ouvia as janelas balançarem, as folhas da janela. E de manhã, quando eu levantei, estava a árvore frondosa no chão. O vento arrancou. Por quê? Porque havia apodrecido as suas raízes. E o vento, que foi tão forte, lançou ela fora, arrancou. E eu fiquei meditando e olhando, dizendo, realmente, isso é poder de Deus. Porque se o Senhor não quisesse que aquela árvore saísse do lugar, não ia sair, né? Mas caiu. Então, a nossa fé, muitas vezes, ela está afetada por alguma coisa. E aí vem desconfianças na nossa vida, na nossa mente. Mas nós precisamos manter a nossa fé firmada em Cristo, em Deus, nosso Senhor. E aí o escritor diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos esperando o dia da volta de Jesus, porque Ele prometeu. E nós temos fé que isso vai acontecer e que nós seremos arrebatados. As coisas que se esperam. Quantas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente espera o dia do aniversário, não é? Quando é criança, o dia de Natal, a festa de Natal. Por quê? Porque nós queremos ganhar presente, nós esperamos. E muitas vezes a gente pensa assim, eu queria ganhar tal coisa, mas não vou dizer a ninguém, mas eu tenho fé, eu vou pedir a Deus, eu tenho fé que eu vou ganhar. E quando é aquele dia que chega alguém com aquele presente exatamente que você estava pensando e querendo ganhar, você fica feliz, não é assim? Agora imagina só esse texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a prova das coisas que se não veem. Fé é isso. É acreditar que aquilo vai acontecer sem nem ver nada. Isso é fé. E a nossa fé precisa estar firmada em Deus. Então, se você tem um pedido que você fez ao Senhor e só você conhece, mantenha a sua fé firmada em Deus, porque o Senhor vai prover todas as coisas. Tenha fé. Não deixe a sua fé ser abalada. E se for abalada, se mantenha. Volte a lembrar, a pensar que Deus é o Deus que está com você. Tenha fé. Não desanime. Mesmo que tudo esteja parecendo perdido, mantenha o seu foco. Mantenha a sua fé em Deus. Ele é quem vai resolver. Ele é quem vai responder. Ele é quem vai te dar a resposta que você precisa. A melhor resposta vem de Deus. Mantenha a sua fé em ação. Creia no Senhor. Continue orando, continue pedindo. Está demorando? Continue pedindo. Continue pedindo. O Deus que fala, Ele cumpre as suas promessas. Mas nós precisamos permanecer fiéis a Ele. Olha o texto que nós estamos nos alimentando nessa linda manhã. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que nós vemos, é fácil ter fé naquilo que a gente está vendo, não é? Quando se planta uma árvore, ou então uma árvore frutífera, ou mesmo só para dar sombra, a pessoa planta e fica esperando que aquela planta cresça. Mas se as suas raízes não forem firmadas, ela não vai
se segurar. Mesmo que o que você está plantando, os vendavais estejam chegando, a chuva forte, as torrentes de água, permaneça fiel. Creia, o Senhor é contigo. Você não vai cair. Permaneça com a sua fé firmada em Deus, o nosso Senhor. Ele nos garante a vitória. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu tenho fé no meu Deus, que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Aquilo que eu estou pedindo ao meu Deus, eu tenho fé que eu vou receber. E eu convido a você a permanecer fiel, tendo fé em Deus, no Deus que tudo faz, no Deus que tudo pode. Deus abençoe você e a sua família. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Amém.